Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Chá em Foco e hoje teremos um bate-papo especial com o Pai Marcelo de Vará, mais conhecido como Pai Marcelo dos seus 7 encruzilhadas. Boa noite, Pai Marcelo. Sua bênção. Seja bem-vindo ao programa Chá em Foco para contar a sua história, a sua vivência e a sua caminhada. Boa noite, Pai Maurício. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor está me dando. Muito obrigado, e eu quero já deixar meus parabéns ao seu programa, que eu mandei um feedback até, né? Sim. Porque é um programa muito inteligente. Porque não é um programa onde se faz propaganda da casa de religião do Pai de Santo. É um programa onde as pessoas têm o conhecimento da essência da pessoa, de entender como é a pessoa, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. O nosso programa, Pai, ele tem o intuito de agregar, né, dentro da nossa religião de matriz africana. Como eu sempre falo para todo mundo, né, que vem aqui, todos os entrevistados, todos os convidados que vêm aqui, o nosso intuito é trazer o conhecimento, né, desmistificação até mesmo de um assunto, abordar algum assunto polêmico, que nem a gente abordou com o Pai Chiquinho de Oxalá, né, sobre a questão Egum, já abordamos a questão sobre Candomblé. Queremos trazer também aqui dentro do nosso programa, teremos uma entrevista especial com o Pai Richelme de Exu, da cidade de Salvador, né, lá de Salvador, do estado da Bahia, que é um homem que vem fazendo uma transformação, né, dentro da nossa cultura africana, por lado de Candomblé, como todas as culturas, né? Sim. Nós trouxemos também o Joilson, né, da ilha de Taparica, que é o culto aos Eguns. Então, isso a gente está agregando à nossa religião, trazendo conhecimento, né, para as pessoas, não só nós de povo de matriz africana, como também uma pessoa que assiste ali o nosso programa, o leigo, né, que tem o conhecimento para desmistificar a nossa religião de matriz africana. Perfeito, né? Porque Né? ela sofre esse problema, né? Exatamente. De não saber realmente. Tem muitas pessoas que estão dentro da religião e não sabem o que estão fazendo dentro da religião. Exatamente isso. Então, isso deixa as pessoas perdidas, deixa as pessoas um tanto quanto oscilando a fé. Sim, né? sim. Oscila demais. Por quê? Porque não sabe o real intuito de estar ali dentro. Sim, sim. Pai, vamos começar com a nossa rodada de perguntas, então. Sua religiosidade, ela vem de berço ou como ela surgiu? Então, pai, tudo começou, né, com a minha afinada avó, Iracema, de Iemanjá-Bossi. Ela tinha problema cardíaco, né? Eu, quando pequeno, morava com a minha mãe, meus pais eram namorados, né? Porque minha avó não queria que o meu pai morasse longe dela, porque Sim. era o único filho. E aí eu morava com a minha mãe. Aquela função de não querer morar com a sogra ainda e tudo mais, então eu ia para casa da minha avó. E a minha avó me conta muito que me falava muito que quando eu era pequeno, tinha na base de uns 7, 8 anos de idade, que quando ela sentia alguma dor, eu me sentava na cama com as pernas dobradas assim, e ela disse que enxergava um raio de luz, muitas luzes sobre mim. E aí eu dava um passe nela e ela ficava boa, sabe? E foi indo assim, até que aos 12 anos de idade eu peguei e fui com a minha irmã mais velha num batuque em Ipanema. Fiquei apavorado, né? Porque eu não sabia. Porque o que acontece? A primeira coisa que me disseram é assim, ó, não pode contar que essas pessoas manifestaram, incorporaram. E aí, nossa, eu já fiquei apavorado porque na época eu ainda não sabia que eu tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, então aquilo me deixou nervoso, né? E então eu fui lá e comecei a ver, me diverti, gostei muito. E aí com 12 anos de idade eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, eu quero. Sabe? Quero entrar para a religião. Quero entrar para a religião. Houve uma briga muito grande, porque o meu pai sempre foi muito contra, né? A minha avó me deu meu primeiro tambor, e aí eu comecei a bater, a dona Neide, né, da Oxum, ela me deu a oportunidade de começar a tocar nas terreiras dela de Umbanda. Eu me lembro, hoje eu vendo, né, a questão do toque, eu lembro que eu fazia uma bateçada. E ela me ajudou muito, sabe? Foi muito querida comigo, a filha dela, sabe? O pessoal tudo muito bacana comigo, e ali foi crescendo. Aos 14 anos de idade, eu estava numa terreira na avó da minha irmã mais velha, Tereza, do Ogum do Seu Veludo, e aí eu peguei e disse, eu não estou conseguindo enxergar, tá tudo muito claro, a luz está muito forte. Eu chamava ela de vó, eu digo, vó, tá muito forte essa luz, e ela disse para mim assim, vem cá. Quando o Veludo chegou, ele me chamou para parte do desenvolvimento, e eu preocupado, que na época eu tinha comprado um tênis, um riff na época,
E eu disse, meu Deus, só que falta um Exu pisar nesses meus tênis aqui. Eu tava preocupado com os tênis. Sim. Né? E fui indo lá até que chegou o Exu. Meu sonho era receber alguma coisa. Eu disse, não, eu tenho que receber. Todo mundo tá recebendo, eu também quero. Né? Que eu acredito que seja o sonho de muita gente que entra na religião. Né? Primeiro contato é ver e quer incorporar. E eu fui. Quando eu fui lá desenvolver, que chegou a primeira vez o seu set chegou torto para trás, atirado, e ficou uma meia hora com o corpo atirado para trás. Quando ele foi embora, me disse assim, é um seu set encruzilhado. Eu digo, e veio hoje, não vai vir mais, porque eu não quero. O senhor foi bem direto com essa mãe. Eu não quero mais, sabe? Porque eu imaginava, eu via os outros Exus dançando, bebendo. Aquela coisa torta ali. Né? Eu tinha 14 anos de idade. Sim. Né? Eu queria dançar, eu queria me aparecer para as gurias que estavam lá, eu queria fazer um show. E aí o show foi eu ficar tirado com o corpo para trás, assim, e não conseguia me mexer. E eu me apavorei. E aí eu cheguei e comentei o que aconteceu. Daí me disseram assim, na próxima terreira tu vem de novo. Eu digo, não vou. Não vou. Aí eu peguei e fui. Aquela coisa de querer ir, fui. Aí desenvolveu de novo, chegou da mesma forma. Aí eu disse, meu Deus, será que é isso que vai ser a vida inteira? Que Exu é esse? Sabe? E aí foi indo com o tempo, aos 20 anos de idade eu ganhei meu apronte do seu set, né? Mas e seu João Exu já tava firmezinho. Já tava firmezinho, aí já tava de galã. De pé. Sim. Sabe? Mas foi muito bacana, sabe? Porque eu acredito que não é uma coisa que só acontecia comigo, né? Mas eu acredito que a pessoa logo é a primeira vez que incorpora, ainda mais alguém que tenha um grau de ansiedade. Sim. É quando ouve as pessoas falarem. Porque me deixar nervoso é a pessoa dizer assim, há quantos anos tu já te incorpora? Já me incorpora há 10 anos. Nossa, aquilo pra mim era um... Ele dizia, não, eu tô há um mês, quando é que eu vou conseguir falar isso, sabe? Aquela preocupação, por quê? Por firmar, por a entidade firmar. Aí eu via falar muito na questão da inconsciência, né? E aí eu já tava enxergando tudo, vendo tudo, eu já tava, né, louco de medo que alguém me tacasse um fogo, me botasse alguma coisa, sabe? E aí o meu medo era esse, eu buscava incessantemente a tal da inconsciência para que eu não passasse para que quando ele passasse por uma situação de prova, de teste, que eu não visse aquilo. Então o meu medo era esse. Pai Marcelo, esse é um gancho muito importante que as pessoas elas não conseguem compreender na fase do desenvolvimento, né? Eu passei pela mesma situação que o senhor passou, né? Eu comecei pela Umbanda, né? Então a minha mãe de Umbanda, que eu digo que é minha mãe de Umbanda porque zela por mim, zelava por mim. Então, querendo ou não, os chefes de Umbanda acabam sendo mãe e pai, sim, né? E ela girava ali, eu me lembro até hoje que girava um amigo meu também, que era o irmão de corrente, que era o Luciano, se eu não me engano o nome dele, né? Ele tinha um apelido Menu, se eu não me engano. Eu não lembro, ele está vivo até hoje. Mas ele girava com o Tupinambá e eu girava com o Tupimirim. Olha aí. Né? E aquilo ali era uma coisa que eu só ficava tonto. Sim. Né? Eu só girava, ficava tonto. E um dia eu cheguei para minha mãe, né, e disse para ela, não quero mais essa palhaçada. Acabou. Eu não quero mais isso, que para mim vocês tudo se finge. Né? Porque eu via aqueles caboclos chegando, se arrodeando e tirava flecha, outro brigava com espada, dançava e tudo mais, lindo, maravilhoso. Eu via aqueles caboclos passando por provas, porque naquela época da Umbanda tinha prova, hoje não tem mais. Né? Hoje até a Umbanda está um pouco esquecida. Sim. Né? De lado, deixada de lado. Né? Aquelas festas maravilhosas, quando tinha no seu caboclo, sendo anunciada no microfone, aquela terreira, um atrás do outro, era lindo, né? Os cruzamentos de mata, e isso eu preservo na minha casa até hoje. É bonito. Todas as festas essenciais que eu digo, que é de Umbanda, né? Do Pai Oxóssi, que é em janeiro, do Pai Ogum em abril, né? O cruzamento de mata que vai ser agora em dezembro, cruzamento de praia, enfim, tudo isso eu preservo ainda até hoje na minha casa, né? Não deixo de passar isso. Então esse é um gancho muito importante, pai, que existe três tipos de mediunidade, né? Sim. Ou melhor, de incorporação, a consciente, a subconsciente e a inconsciente, que é um processo que vai levando de acordo com que tu vai desenvolvendo, né? Eu me lembro, né? Isso eu perguntei até para minha mãe, ela disse para mim que era exatamente isso que acontecia, que tinha esse processo, esses 3 graus, né? Sim. Que a gente chama.
E que é o consciente que tu vê, tu enxerga tudo, mas tu não domina o teu corpo, né? Tu Sim. enxerga, tu ouve tudo, mas tu não domina o teu É corpo. uma loucura. O subconsciente, ou tu enxerga, ou tu ouve e não domina o teu corpo. E o inconsciente, ele te apaga completamente. Que isso, querendo ou não, né? Isso é causado dentro acontece isso dentro da nação, que é onde Sim. o orixá ocupa o teu inconsciente, né? E te apaga determinada situação ali, naquele período todo que ele está manifestado, e depois vem a questão do axere, né, para fazer aquela transição Sim. de pessoa com a energia orixá, né? E na Umbanda, querendo ou não, depois tem aqueles flash do que o teu caboclo fez, Sim. do que o teu Exu fez também, não toma completamente a consciência da pessoa, né? E sabe, pai, que o que acontece? Muitas pessoas, eles acabam perdendo a fé na própria Sim. entidade, né? Porque o que acontece? O meu pai de santo, meu padrinho, meu irmão, falam que não enxergam nada, que não ouvem nada, que não lembram de nada, que caíram num buraco, que não, sabe, que estão dormindo. E aí tu começa a passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e tu continua te recordando, lembrando. E isso começa a mexer com o teu psicológico, né? E o que acontece? Começa a desvalidar a tua entidade, começa a buscar mais a entidade daqueles que dizem que não enxergam nada. Sim, sim. E aí tu começa a botar de escanteio o teu Exu. Por isso que hoje, sabe, na minha casa, principalmente, a primeira coisa que eu faço é perguntar pro filho, eu faço uma entrevista, né? Até porque eu procurei a questão da saúde mental. Hoje eu sou formado em psicanálise, estou cursando psicologia para entender mais a mente do ser humano. Né? Até porque para poder passar para a pessoa a questão da incorporação. Sim, Muitas claro. pessoas acham que a incorporação é uma possessão e é totalmente distinta. Não. Né? Hoje eu posso dizer que eu sou inconsciente Sim. no Exu e no caboclo também, mas de vez em quando vem aqueles flashes, Claro. né, do que ocorreu, alguma coisa nesse Até sentido. porque, senão, né, a pessoa fica só no achar Sim. e no telefone sem fio, né? Exatamente. Então, eu acredito que até isso deva acontecer, né, com o chefe de terreiro. Por quê? Porque senão fica só de fofoca. Sim. Né? Ah, o fulaninho fez tal coisa. Não. Aquela hora ali, minha entidade permitiu que eu enxergasse, não foi assim que foi contada essa história. Pai, você falou ali que começou na questão, o Exu foi o primeiro a se apresentar, digamos assim, pro Foi. senhor. O senhor teve uma passagem pela Umbanda, Tive. alguma coisa nesse sentido? Tive. E foi uma briga bem forte, você sabe? Uhum. Porque eu não sei se é porque eu me agarrei demais na questão da incorporação do Exu e também porque chama mais atenção, Sim. né? Então eu ficava, quando eu ia para desenvolver com o caboclo, acabava pegando a questão do Exu. Hoje eu entendo, na época, né? Eu até pensei, eu já tô me fingindo, tô me bobeando aqui, já não tenho mais medo do veludo, o que eu tô fazendo, sabe? Porque Sim. todo mundo de branquinho ali incorporado, aquela coisinha ali de caboclo, que quando veio aí eu de novo, pá, chegava. E aí eu tive que tomar banhos e tudo mais, para dar uma afastada um pouco da energia do Exu. E eu tenho um Xangô na Umbanda, né? Tenho um Xangô na Umbanda, gosto muito da Umbanda, sabe? Eu acho que é uma coisa que foi deixada para trás porque não é lucrativo. Exatamente. Né? Não é lucrativo. Fazer um agrado, um achazinho para Umbanda, não vai cobrar, né? Então, para alguns se torna perca de tempo. Sim. Né? Vamos transferir para a nação, que daí a gente corta um galo, já cobra, já vamos transferir para o Exu, já faz abertura, joga a pipoca para cima, já grita no cruzeiro, vem de ré, sabe? Sim. Então, e a Umbanda já não. A Umbanda é o amor, né? E nessa transição toda sua, onde que o orixá chegou na sua vida? Aos meus 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade eu já vi que eu já estava com a cabeça mais formada. Porque eu era muito moleque, sabe? Muito moleque. O meu negócio era tocar tambor, fazer graça, sabe? Cuidar das filhas de santo, dos pais de santo que iam lá na terreira da avó. Então a minha função era essa. Eu não queria ter compromisso. Por mais que me diziam que eu tinha esse chamado da questão da religião, a minha avó, até mesmo antes de falecer, eu me lembro que num domingo ela estava sentada na cama dela e o meu pai me chamou, porque eu dormia no mesmo quarto que ela, né? Ela teve um AVC, ficou na cama, e aí ela me olhou e eu vi que o semblante dela mudou, e naquele momento ela se ocupou com a mãe Iemanjá. Ela deitada Dentro no quarto, com sonda, já não se mexia mais, usando fralda. Ali foi a despedida dela. Ali foi a despedida. E foi o meu primeiro contato mesmo com o orixá. Né? Minha avó era filha de santo da mãe
Pretinha do Oxalá, eu acredito. É uma senhora muito antiga. Eu era pequeno, não me recordo dela, mas acredito que seja esse o nome, né? E então a mãe já chegou. E eu fiquei olhando assim, sabe? E aí meu pai disse assim, ó, tu que é metido a função de batuque, vê aí o que tu faz. Aí eu fui lá, sabe, quebrei e tudo mais, toda aquela situaçãozinha, botei ela sentada e foi muito forte aquilo, sabe? Eu tenho até hoje, sabe, que ela estava impossibilitada usando fralda, com sonda, sabe? Não mexia o braço, já estava babando e tudo. E a mãe já chegou e largou ela firmezinha sentada, sabe? Me abraçou e me disse assim, ó, não abandona a tua fé. Sabe, aquele momento para mim foi muito crucial. E aos 30 anos de idade eu me lembrei disso. E procurei o pai Paulo do Ogum. E aí onde eu dei início para a nação. Onde eu deitei a primeira vez pro meu orixá, pro pai Agelu, né? E aí, como eu te falei no início, né? A minha função do TDAH, a questão de eu não ser entendido e não conseguir me expressar, ser ansioso, aquela pessoa inquieta no terreiro, que pergunta tudo, que manda tu fazer uma coisa, pega lá a água pra mim, vai lá pra buscar água e volta de novo. O que é pra buscar? Sabe? Então essas coisas aí acabam. E nesse meio tempo aí eu acabei surtando e saí da casa. Fui pra mão do pai Júnior do Odé, primo da minha esposa, filho do Miguel da Oxum, né, do Pinheiro. E ali eu conheci muito da espiritualidade, sabe? Ali eu acreditei muito na espiritualidade. O pai do Santo Pai Júnior, ele é assistente social. Então ele orientou minha esposa e disse: o Marcelo precisa procurar um psiquiatra, precisa procurar um tratamento sobre a questão da ansiedade, porque ele tem um chamado muito forte dentro da religião. E se ele não arrumar isso, ele não vai conseguir se achar, se encontrar dentro do axé, né? Por eu não ter procurado o médico, acabei saindo também da casa dele e tudo mais. Continuo amigo dele, adoro ele de paixão. Mas recebi... Se ofendeu em algum momento por essa indicação? Não, o senhor sabe, porque eu já vinha percebendo, né, essas situações minhas. Essa situação de não conseguir interpretar, de quando mandar uma mensagem escrita, eu não conseguir interpretar na letra, na escrita o que eu realmente quero falar, né? E aí, quando veio os áudios do WhatsApp, para mim foi formidável. Né? O problema é de quem escuta os meus áudios de 2 minutos. Mas foi bom, porque aí eu me dei por conta, eu comecei a anotar. E quem me chamou a atenção disso é meu filho, Malcolm, né? Que ele tem TDAH. Eu disse: esse cara é muito agitado, tem que levar ele. Quando eu levei ele, o médico pegou e fez um percentual de 10 perguntas, e de 10 acertei 12. Eu disse: gabaritei. Sabe, pai, que antes de nós ir para os nossos comerciais, que nós temos que ir, mas sabe que eu acho que a nossa vida, querendo ou não, ela se torna uma vida de um babalorixá, um manhalorixá, ela se torna uma vida corrida, essas crises de ansiedade, enfim, tudo. E dizer que pai de santo não precisa também de um terapeuta ou de um psicólogo, né? Às vezes, muitas vezes, nosso psicólogo é o nosso orixás, o nosso Exu, o nosso caboclo, e muitas vezes é o nosso travesseiro, né? Que, além de enxugar nossas lágrimas ali, é o que nos acalma, nos acalenta. Mas antes de nós prosseguirmos esse bate-papo, nós vamos passar para os nossos comerciais. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas, com boleto e cartão de crédito. O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Dalbox Embalagens e Suprimentos. A embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Gente, voltamos aqui com esse bate-papo com o pai Marcelo de Bará, mais conhecido também como pai Marcelo do seu Sete Encruzilhada. Mas antes de voltar com esse bate-papo, vamos com o Isis para ver o que as cartas têm para essa semana. Boa noite, Isis.
É com você. Boa noite, Pai Maurício. Boa noite à nossa audiência. Eu me chamo Isis Falcão e estou aqui mais uma vez com a previsão do tarô para a sua semana. Então, essa semana nós tivemos o Diabo, ou a Sombra, como está nesse baralho, o 3 de Ouros e, por fim, um 6 de Paus. Então, começando pelo Diabo, que é uma carta bastante polêmica, ela é uma carta que fala para nós nos atentarmos ao que nos escraviza, o que nós não temos poder de escolha a respeito, o que parece que a gente tem uma decisão a respeito daquela situação, daquela pessoa, mas mesmo assim a gente vai lá e faz o contrário, porque aquela situação ou pessoa tem poder sobre nós. Sabe identificar isso? O que tem mantido você sem poder de escolha? O que você pensa? Eu queria ser melhor nisso, eu queria agir de uma maneira mais elevada, mas eu sigo repetindo o erro, eu sigo me prejudicando, ou até mesmo prejudicando outras pessoas, porque isso é mais forte do que eu. Saiba identificar isso, porque se você continuar mantendo essa dinâmica que é de certa maneira tóxica, você pode acabar perdendo coisas importantes na sua vida, você pode acabar se auto-sabotando. Bom, e o 3 de Ouros é uma carta que fala sobre o desenvolvimento das nossas habilidades. Ela está muito relacionada aos estudos, ao fazer esforços para melhorar no trabalho, a melhorar realmente na sua vida material e concreta. É uma carta que diz que os seus esforços eles vão ter um retorno que não é imediato. É preciso que tenha uma dedicação contínua, que tenha constância, e que você tenha a noção de que aonde você quer chegar ainda está um pouco distante, mas se você não começar hoje, se você não manter uma rotina que alimente aquele objetivo, realmente você nunca vai chegar até lá. Então, se você quer realmente aquilo, é preciso empenho. E, por fim, o 6 de Paus é uma carta que, resumidamente, ela fala sobre nós voltarmos vitoriosos de uma batalha. Então, seja lá o que tem tirado o seu sono, que você tem pensado, meu Deus, não estão entendendo meu ponto de vista, não vou conseguir fazer passar essa minha ideia, não vou conseguir a aprovação dos outros, eu sei que eu estou certo nessa questão, mas não estão me dando ouvidos. Situações assim, elas tendem a ter um desfecho positivo nessa semana. Basta você persistir com seu ponto de vista, seja autêntico, não sucumba aos outros só porque você quer ir com a manada, o que você quer concordar com o que é mais fácil. Mantenha-se resiliente no seu ponto de vista, que a vitória é certa, ok? É uma carta que anuncia que a vida vai ser generosa com quem persistir nos seus ideais, no seu objetivo, mesmo que pareça que o mundo, as pessoas estão contra a gente. Basta você acreditar que realmente aquilo que você está lutando é o correto. Então, é isso que temos para essa semana. Se você tem gostado do meu trabalho, você pode me acompanhar no Instagram, @isis.taróloga51. No TikTok eu estou como @isis.taróloga. E em ambas as redes eu forneço tiragens gratuitas, informações sobre o tarô e astrologia, e você também pode agendar uma consulta comigo. É isso então que temos. Uma excelente semana a todos e é com você, Pai Maurício. Voltamos aqui, gente, então, depois dessa magnífica leitura de cartas, né, para essa semana, voltamos para esse bate-papo com o Pai Marcelo. Pai, como eu falei ali antes, né, o Pai de Santo ele precisa também de tratamento, às vezes toma terapia, enfim, porque a gente atende muitas pessoas, a gente lida com muita energia de muitas pessoas e o importante dentro do nosso dia a dia é estar com nossas obrigações em dias também. Perfeito. Isso que nos fortalece, que nos mantém em pé, que é a nossa obrigação com o nosso bori, com o nosso orixá, com o nosso exu, com o nosso caboclo, que também é uma forma também de nos tratarmos. Sim. Né? Quando a gente dá comida para o ori, a gente está dando comida para a cabeça, equilibrando, né, a nossa cabeça, a nossa consciência, enfim, nosso psicólogo, nosso lado psíquico. A sanidade mental. A sanidade mental, né? Que querendo ou não, que quem é dona da cabeça é a Mãe Iemanjá, né? A dona da nossa ori é a Mãe Iemanjá, sempre vai ser ela. E isso que o senhor falou, dessa questão tipo de ansiedade, isso é uma coisa que eu acho que a grande maioria, 99% dos pais de santo sofrem, porque a nossa vida é muito corrida.
A internet tá aí para dizer, né? Exatamente, nossa vida é muito corrida, nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue nem se dedicar para os nossos familiares, Sim. né? Enfim, então é uma questão que a gente precisa, sim, procurar ajuda, às vezes um floral, às vezes até mesmo um remédio, né? Perfeito. Enfim, para a gente poder, e o essencial de tudo é estarmos de bem com nossos orixás, com a nossa religiosidade. Pai, você falou ali que foi iniciado, então, muito pequeno, né? Sim. Pai Bará chegou na sua vida Aos 30 anos de idade. aos 30 anos, Aos 30 anos. Fazem 10 anos já. 10 anos de caminhada. 10 anos de caminhada com o Papará, eu sou apaixonado, sabe, pelo pai. E sabe, Palmares, que e isso daí foi a grande força, né? Porque hoje, né, a minha casa, ao qual eu venho tocando ela junto com a minha esposa, né, a Michele da Bossi, né, e da Maria Mulambo, nossa casa é uma casa de acolhimento. Agora entrou 5 pessoas para nossa casa agora, e essas 5 pessoas, 2 são especiais e 3 têm filho especial, né? E ela até ficou muito feliz porque ela disse: pai, eu fiquei feliz porque o meu filho tem autismo num grau bem severo, e ele brincou, ele veio aqui, teve uma gira dos ciganos, né? Sim. E ele dançou com ciganos porque o grau dele de autismo, tu não pode tocar nele, ele fica, sabe, então ele ficou muito feliz, e eu fiquei feliz porque ela não se sentiu incomodada de ter um filho especial dentro de uma casa de religião. Nenhum momento foi dito para ele que ele tinha que parar, nenhum momento foi dito que ele tinha que ficar ali. Não. Ele se envolveu com a energia, ele gostou, ele cobra a mãe dele que quer ir, sabe? Então o Atos é uma criança muito maravilhosa, ele gosta muito, sabe? As crianças são envolvidas na questão da religião, né? Meu cunhado, principalmente, ele cuida da casa junto comigo, né? Ele é especial. E aí, uma certa vez, ele procurou uma casa de religião e disseram que ele não poderia... Ele poderia entrar, mas desenvolver, incorporar, não, porque ele tem um leve retardo. E aquilo gravou a cabeça dele. E quando nós nos mudamos para Santa Catarina, quando eu fechei minhas barbearias, ele me contou que ele tentou contra a própria vida, porque ele sempre gostou, e ele ficava olhando os vídeos, né, de pessoas incorporadas. Ele dizia assim: eu nunca vou ser, eu nasci inútil, nenhum Exu me quer, eu não vou poder incorporar nunca. Até que o meu 7 chegou, né, e pegou ele, rodopiou com ele lá, rodopiou, aí chegou o Exu dele, o seu 7 da Lira. E ele tinha, no outro dia que ele incorporou, ele saiu com um plano de... Ele pensou: não, agora já me incorporei, né? Aí ele entrou naquela loucura de sou eu, não sou eu. Sim. E decidiu ir se afundar dentro do mar. Ele disse: pra mim chega. Meu sonho sempre foi incorporar, e a primeira vez que eu fui me incorporar ainda me fingia, eu não quero mais. E quando ele foi sentido à praia, que nós morávamos 2 quadras do mar, quando ele foi sentido à praia, ele encontrou o Senhor da Lira no meio do cruzeiro. O Senhor da Lira disse: tu nunca tenta contra a tua vida, que eu não vim pra tua vida pra fazer fiasco, assim, sabe, como se dissesse, pra entrar na tua vida e tu te matar no outro dia. Eu vim pra te trazer vida. E agora, né, esse ano vou assentar o Exu dele, Senhor da Lira, é um Exu que responde muito, 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 muito. E aí eu te pergunto, né, já pensou se eu focasse na questão mental dele, se eu focasse na questão, né, que ele veio, né, com essa missão, né, na Terra, né? Se eu olhasse para esse lado, eu disse para ele: é que assim, Renan, eu quero que tu entendas que tu teve falta de oxigênio no cérebro e não teve, e teve essa questão aí com o teu cérebro, mas o seu da Lira, ele é perfeito. Pai, eu tenho certeza que a espiritualidade, ela tá para somar na vida de todos, sem distinção, né? Orixá, se ele tiver que pegar uma pessoa, um cadeirante, ele pega, como já vimos, né? O Pai Pelica de Xangô aí, Nossa! Né, o Pai Xangô dançando alojá em cima de uma cadeira de roda. Entendi. Né? Isso, quando não saía da cadeira de roda e dançava no chão, com as pernas, né, sem as pernas. Então, eu acho que a espiritualidade, ela vem para agregar, acrescentar, modificar o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E ela é muito importante. O que falta, às vezes, é babalorixás e ialorixás
preparados para receber as pessoas que chegam até a nossa porta. Perfeito. Né? Porque a gente tem que ter o discernimento e tem que ser correto, né, diante tudo na vida. Sim. Né? A gente tem que ser correto. A gente tem que entender um pouquinho de direito, temos que entender um pouquinho de medicina, de psicologia, de psiquiatria. Verdade. De tudo a gente tem que entender, porque muitas vezes o que chega na nossa casa são problemas que não são problemas para a questão religiosa. Né? Que às vezes são problemas médicos, que às vezes a espiritualidade vai ajudar. Né? Eu tenho clientes e amigos meus, a parte da medicina, que muitas vezes recebem nos seus consultórios, até mesmo nos hospitais, que eles dizem, não, teu problema não é para nós aqui, não. Eu vou te indicar um cara, um amigo meu, que vai poder resolver o teu problema. Lá vamos... Entende? E ele manda ela para casa. Então, a gente precisa saber um pouquinho de coisa, porque senão tudo na vida vai ser feitiço. Só assim. Né? Tudo na vida vai ser isso, vai ser aquilo e tudo mais, e a gente acaba distorcendo o que é realmente o nosso sagrado, a nossa espiritualidade. Né? E aí é onde que entra, o perdão da palavra, os falcatrua, os estelionatários, enfim, de arrancar dinheiro da pessoa, dizer que tu tá assim, tu tá assado, senão tu vai morrer, tu tem que pagar tanto, vende teu carro, vende tua casa para poder fazer isso. Então, se tu não tiver um discernimento, né, de saber o que é, e tem que ser justo, né, pai? Sim. É justo e correto, porque um dia a espiritualidade ela vai te cobrar. Vem a cavalo. Vem a cavalo. Né? Mas que bom que o senhor tem esse pessoal na sua casa, que bom que o senhor abriu e sabe lidar com esse pessoal que é especial, querendo ou não, são especiais, são pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado, Perfeito. Tanto da espiritualidade e até mesmo da forma de lidar, né, com eles. Eu tenho uma filha hoje que era nos meus braços direitos, dentro da minha casa. E hoje ela foi diagnosticada, há um ano atrás ela foi diagnosticada com a doença ELA, né? E a doença ELA nada mais é que um atrofiamento de todos os músculos, né? Então vai perdendo a fala, vai perdendo, né, enfim, os movimentos. O primeiro órgão a ser atingido é a língua, né, que é um músculo, querendo ou não, e ela vem perdendo, debilitada, e era uma das pessoas que dentro da minha casa eu não precisava dizer um ai, ela já sabia tudo, do meu jeito e tudo mais, só no olhar, sabe? Hoje ela está debilitada, ela não consegue fazer, ela se frustra e chora por não conseguir fazer. Nós sabemos que é uma doença irreversível, mas para os orixás nada é impossível. Nada. Né? E muitas pessoas, às vezes, com uma dificuldade tão pequena, né, já querem abandonar, já querem largar e não querem mais saber. Não quero saber do orixá, não quero mais saber do Exu, não quero saber mais da religião. Né? E diante de uma dificuldade tão grande que às vezes é essa questão que nem o senhor tem ali, de uma pessoa que tem um problema, né? Eu também que tenho ali essa minha filha. Enfim, né? É triste. Pai, o senhor faz ação social que é dar curso de barbeiro, não é? Isso. A comunidade, nos conta um pouco mais sobre esse projeto que o senhor tem. Então, pai, o que eu comecei a prestar atenção? Quando fechou minhas empresas, né, que eu fui avisado através do Búzio, né, quando eu estava na casa do pai Júnior, ele me levou na casa do pai Miguel, que era meu avô, porque eu não estava conseguindo entender, discernir o que ele estava querendo me dizer. Então, ele me levou, como ele já sabia, já mais ou menos, ele, não, vou levar ele lá. E o pai disse assim, o meu avô na época disse assim, vai fechar os teus salões, sai de cabeça erguida, mas não acabou o teu ciclo ali dentro, e tu vai ainda com ele ajudar muita gente, mas o teu lado agora não é religião. Eu saí dali com 4 salões ainda abertos, achando que era loucura. Deu 3 meses depois, fechou tudo, sabe? E aí eu tava em casa pensando, e eu me lembrei que quando fechou minhas barberias, eu fiquei muito mal. Né? Eu casado mesmo, teve épocas que eu não tinha coragem de encostar na minha esposa, sabe? Me sentia mal como homem, não me sentia... Me tirou minha questão, minha força, sabe? Meu filho fazia alguma coisa. Aquela questão de macho alfa que comanda a casa. Não, só sabe até que assim, pai. Lá em casa, lá, até brinco, né? Porque eu que cozinho, eu que cuido das crianças, né? eu lá em casa, eu sou a mulher da casa. A dona de casa sou eu, sabe? Então, mas eu fiquei naquela questão de, tipo assim, ó...
São 3 filhos, né, pequenos. A minha esposa, se ela engravidou, ela acreditou em mim, Sim. no meu potencial como empresário e tudo mais. Não que ela veio com isso, mas tipo assim, ó, não tinha por que de Mas quebrar. o senhor vê que isso era uma luta constante que estava destinado no seu caminho, se o senhor analisar, está destinado no seu caminho a questão espiritual e não a questão como empresário. E Sim. o senhor vem lutando? Vinha lutando Contra com isso. isso. Vinha lutando. Não quero ser religioso, eu quero Não, ser tá muito bem meu empresário. salão, tá tudo muito bem, dinheiro ali, não quero, sabe? E isso daí foi até que afunilou. E aí eu me dei por conta de sentado em casa e disse, o que mais mexe com a cabeça de um pai de família? Não ter condições de dar alguma coisa pros filhos. O meu filho chegou uma época que ele disse pra mim, pai, eu tô de castigo. Eu disse, por que, meu filho? Porque eu tô sem leite, o senhor não tava me dando Nescau de noite. E aquilo foi muito forte pra mim. Sabe, eu chegar num ponto que meu filho almoçava, jantava, dormia dentro do McDonald's, Sim. de uma hora para outra ele me pergunta se era castigo ou alguma coisa, o fato dele não ter mais uma mamá dele para dormir à noite. E aí aquilo me levou, sabe, me jogou no chão. E aí eu pensei, muitos homens, mulheres devem estar nessa situação. Então na minha casa, tá desempregado? Vem aqui que eu vou te ensinar a cortar cabelo, sabe? E eu comecei a ver que a comunidade, não adianta de nada eu estar ali como um sacerdote, né? Abrir uma casa de religião simplesmente só para jogar água da quartinha no cruzeiro, acender vela, sabe? Gritar de Exu, sabe? Aí o pessoal fica com medo, o Exu chegou. A minha intenção não é o medo, a minha intenção não era essa. A minha intenção é ajudar. Então eu propus, né, de dar curso, até tá bem dificultoso, porque não consegui... parcerias, né, para fazer, porque muitas pessoas querem ir, aí, não, num centro de religião, aí não vai, né, outros têm medo de estar dentro Sim. do terreiro, né, para cortar cabelo, né? Então, o que eu fiz? Eu levei eles para minha casa, porque eu tenho o terreiro e tenho a casa onde eu moro. Eu peguei e transferi a aula para minha casa pessoal, Olha só. né, porque a minha intenção é continuar ajudando. Se for empecilho para aquelas pessoas irem até lá porque é um terreiro, não tem problema nenhum, vem na minha casa, então. Vem na minha casa, mas aprende, sabe? E como é que surgiu, pai, esse chamado? Tipo assim, tá certo, o pai Barali fez virou a chave Virou de a uma tal chave. forma, né? Tu vai seguir o caminho que eu te destinei. Teve que ter perdas primeiro, né? Sim. Que aí é onde a gente falamos aquela questão, entramos pelo amor ou entramos pela dor. Sim. Né? Então, tu teve que perder, digamos, todo o teu empreendimento para poder seguir o caminho que o Pai Barali tinha destinado. Empreendimento de 20 anos. Imagina. Eu dei cursos, dei palestra, né? Fui embaixador, tinha marcas que me patrocinavam, sabe? Então, eu tinha uma vida totalmente estabilizada. Sim. E quando aconteceu isso, eu surtei. Eu cheguei a ter um infarto, né? Cheguei a infartar. E um dos grandes motivos foi o quê? Aquela instrução que eu já tinha desde pequeno, quando veio até de uma maneira colocada errada, ou eu, que não tinha discernimento na época, né, daquela função de achar que o orixá é obrigado a nos dar as coisas. Ele é obrigado. Eu fui pro chão, o orixá tem que mudar minha vida, tem que me dar, tem que fazer acontecer. Então, esse é o pensamento de muitos, né, pai? Isso sabe que eu tinha esse pensamento, e esse pensamento me levou a sair da religião. Aí, virei pastor. Virou pastor. 8 anos. Né? Fiquei como pastor durante 8 anos, exerci a questão do pastor, pregava, conheço a Bíblia, e hoje se um filho meu vem da igreja evangélica, eu sei explicar para ele a questão da Bíblia, porque eu li a Bíblia, se me perguntar qualquer coisa da Bíblia, eu sei falar, eu fiz teologia, fiz bacharel na Batista, então hoje eu sei a diferença da questão evangélica, da questão batuqueira, né? E eu sei como receber, como acolher, eu sei debater, eu sei me comportar, eu sei lutar pelos nossos ideais. Nessa parte, né? Que um grande motivo que eu saí da igreja foi, eu não aceitava, eu nunca subi num púlpito para pregar e dizer que os Exus eram demônios. Né? Eu não tolerava as pessoas entrar dentro da igreja e incorporar, porque não é o lugar de incorporar. E outra coisa, para tu incorporar, tu precisa ser iniciado. Alguns casos, em exceção, sim, né, claro, de grau de espiritualidade. Mas uma pessoa que foi em terreiro, eu ia em terreiro, fazia macumba, fazia tudo e nunca me pegou nada. Daí chegou na igreja e incorpora. Sabe? E nessa transição, pai, de 8 anos que você ficou afastado da religião e exerceu a questão de pastor, totalmente um
outro caminho, né? Outra vertente. E o que aconteceu nesse período? Tu te estabilizou nesses 8 anos, ficou estabilizado de acordo com aquilo que tu imaginava? Ou realmente, de novo, o Pai Bará deu uma girada nessa chave? Ele deu a girada na chave. Né? Eu acredito mais que foi por uma questão de influência. Eu trabalhava num salão onde todos eram evangélicos. Cheguei no salão, ouvi uma negrada, pensei, não, já posso falar que sou batuqueiro, só tem negrão. Cheguei lá, eram tudo crente. E eu disse, meu Deus, o que eu vou falar agora? E aí ela me deixou ficar lá. Só que é aquela coisa todos os dias, aquela questão, né, de hino. E aí botava, daí vinha um pastor e conversava, aquela coisa toda. E na época eu acabei ficando meio desestabilizado com a questão religiosa. Por causa dessa revolta, né? Dessa coisa do orixá tem que me dar. O orixá é dono do armazém, que eu vou lá e pego o que eu quero. Você sabe que eu tive um filho de santo que ele era de Umbanda, né? Então ele queria porque queria entrar para a nação. E eu disse, meu filho, eu expliquei todo o caminho, aquela função. Eu disse, olha, tu vai começar por debaixo. Lá em casa é assim, né? É escada degrau. É um mioró, um ibauri, um aribibó, um buri de aves, assim vai indo de acordo com a necessidade também de cada pessoa, daquilo que o orixá me pede. Perfeito. Mas nunca vai ser tipo um aprontamento da noite pro dia. Ninguém me compra lá, pai. Pode chegar com 50, 100, 200 mil e dizer, pai, eu quero me aprontar de Bará Oxalá. Pega os teus 200 mil, né, e vai em outro lugar, porque eu não comercializo a fé. Cliente, sim, ele vai lá, ele joga o bus, ele faz o trabalho, depois ele só vai te procurar quando ele precisar novamente. Sim. Né? Então, o que está errado muito em alguns axés, que é aquela questão de comercializar. O supletivo. Exatamente. E ele foi lá para casa, era Umbanda, tanto na Umbanda, no Exu, tudo tranquilinho, e quando ele falou que queria entrar na nação, a visão dele era essa que o senhor tinha. Eu vou entrar na nação. Ele, para ter uma noção, pai, ele pediu até as contas num serviço que ele trabalhava. Se eu não me engano, ele trabalhava numa empresa da Corsan, Comusa, uma coisa assim. Ganhava um salário super bom. E ele pensou que ele ia modificar a vida dele. Mágica, encontrou a lâmpada mágica. Papum, entende? A varinha do Harry Potter. Sim. Entende? Foi a papum, aconteceu. Então, isso é um erro que muitas pessoas têm dentro da nossa religião, de achar que o orixá, ele é dono de balcão, que tu pede ali um iFood, eu quero, né? Eu quero um carro. Isso. Vamos dar um carro pro pai Marcelo. Não. Eu quero um apartamento. Se tu não merecer e tu não trabalhar por isso, tu não vai conquistar. Não. Né? Então, isso é uma questão que erram bastante. Erram bastante, você sabe, pai, porque uma coisa que eu encontrei da questão evangélica foi o que acontece. O evangélico, ele pega o filho, a família, leva para a igreja e eles dizem o quê? Tu tá indo buscar a morada no céu, quando tu partir e tudo mais, a questão do céu. Só que o batuqueiro, ele acaba, parece que não tem um plano, né? Um plano depois que sai daqui, sabe? Parece que o batuqueiro fez o Arisson e acabou ali. Sabe? E não, né? Não. E não. Isso também é um mal de muitas pessoas que acham que a morte é o fim. Ali. Não, se for, tá pago o Arisson, tá tudo certinho, não, já pode matar, pode morrer. E não é assim, sabe? Então, por que hoje em dia, muitas das vezes o filho entra na religião de matriz africana e na adolescência ele sai? Porque não tem um plano. Não tem nada que ver. O único plano que tem é vir, se incorporar, matar um bicho lá na cabeça, matar um bicho... E deu. E é tão lindo, né, pai? Que é uma questão assim, a nossa religião é uma religião tão linda que existe o começo, o meio e o fim. E esse fim, ele pode ser lembrado por mim, por ti, pelos seus netos, seus bisnetos e por milhares de gerações aí, de centenas, dezenas de gerações e por diversas outras pessoas, que é a questão da ancestralidade. Né? É que eu tava falando uma vez com o pai de santo que ele me disse, né, tem ancestrais que o algum deles não precisa comer, não precisa nem comer, de tão lembrado que ele é. Exatamente. Sabe, o fulano de tal, fulano toda hora ali tá sendo lembrado, né? E a minha intenção de buscar a minha saúde mental e emocional para conseguir transferir isso para os meus filhos é legado, sabe?
Eu tenho uma filha minha que ela nasceu, a mãe dela acabou entregando ela para um abrigo, ela saiu do abrigo com 18 anos de idade, do abrigo ela saiu para minha casa. Olha só. Até eu tinha mandado uma mensagem até pro WhatsApp aqui do programa, né, que eu disse assim, olha, eu acho que uma filha minha tá para ganhar nenê, não sei o que mais, porque eu acompanho, pai. Sim. Eu fui na ecografia dela, agora ela vai ganhar o nenê agora dia 10. E eu disse pra ela, bom, eu já tô preparado pra ir a noite toda ficar lá no hospital. Eu vou de guia atravessada e tô lá com eles, sabe? Faço churrasco com eles no final de semana, eu me junto com eles, porque é minha família, sabe? Aquela questão do pai, eu pergunto, sabe? Quando tu me chama de pai, o que tu espera? Eu espero um pai de santo, vai me passar um pacote, se alguém estiver me tocando vai me limpar, que vai abrir os caminhos, vai me dar serviço, tá. E aí eu pergunto pra ti, antes de entrar na casa, né? Quando tu me chama de pai, o que tu pensa? Eu não tive pai. Então, quando eu te chamo de pai, eu trago aquela coisa do pai. Então, se essa figura paterna. Hein? Então, se eu tirar esse brilho, essa inocência dessa palavra para ela, pai, a significância da palavra pai para ela, e me tornar um profissional para ela, eu tiro a fé dela. Porque ela vai se sentir mais uma pessoa. Ela vai se sentir número, né? Valor. Então eu posso chamar ele de pai enquanto eu estiver pagando, enquanto eu estiver rendendo alguma coisa, sabe? E aí o ocultar já deixa de ser ocultar, já vira uma coleção de pedrinhas, sim, sabe? Então eu trago essa questão do sentimento. Né? Pai, como é que você consegue fazer essa divisão entre o... Eu acho que não consegue, né? Porque eu tô vendo que o senhor vive intensamente a religiosidade, a questão familiar. Claro, não estou dizendo que muitos de nós, pais de santo, a gente não tem tempo para nossa família. Sim. Porque a gente vive muito mais para a família dos outros, enfim, ou a família religiosa, que é a família que os nossos orixás nos deram, né? Sim. Mas como é que o senhor consegue fazer essa divisão entre o pai Marcelo, religioso, e o Marcelo barbeiro, que faz esses projetos sociais? Então, aí eu pego e vou nessa mesma ênfase, sabe? Eu pego e vou pro acolhimento. Eu pergunto, faço essa mesma entrevista, eu faço, né? E aí, como é que tu tá? Como é que é? E aí, quer aprender a cortar cabelo? Quero. E aí, o que tu pensa em ganhar? Eu penso em comprar um carrão, isso, aquilo, outro. Eu digo, tá, mas olha só, pra tu ganhar um carrão, aí tu vai ter que fazer outros cursos. Vai ter que te profissionalizar. Tu tá afim de ganhar esse carrão? Tô, sabe? Então, eu consigo entender. Tem 2 rapazes que são evangélicos, né? E aí, eu debato a Bíblia com eles. E aí, me conta, o que tu achou lá do Mateus 5,12? Ele ficou olhando, né? Pai de santo, Mateus, o que o senhor quer dizer com isso? Não, tu falou, que mente aberta que tu tem. E aí já começa a conversar. Mãe, eu tô na casa de um pai de santo aqui, tá me dando um curso, o cara é muito bacana, o cara é legal, ele conversa. E acaba desmistificando a religião de matriz africana. E aí, essa pessoa, já uma família, para mim já é uma vitória, uma família já disse pra mim, olha só, eu não chamo mais as entidades de demônio, sabe por quê? Porque meu filho, eu tava indo na igreja, meu filho tava nas drogas, e agora meu filho tá cortando o cabelo, tá aprendendo contigo, e eu recebi essa ajuda da religião. Pai, eu acho que o preconceito está em falta de informação. Sim. Entende? Dentro da nossa religião de matriz africana. Eu vou te dizer que eu canto hino. Uhum. Eu tenho meus vizinhos, a grande maioria dos meus vizinhos, hoje eu sou respeitado na minha cidade, no meu bairro, porque quando eu fui morar lá 15 anos atrás, tive muito problema com os evangélicos. Acredito. De tirar pedra na minha casa, de apedrejar, de eu estar fazendo um corte de Exu. E eu tive que me posicionar. Né? Hoje eu sou respeitado. Né? Estudei teologia também, sou formado em teologia. Né? Vi que para mim foi bom para mim. Foi. Mas eu tinha que, para mim, dar continuidade, eu tinha que exercer ou uma escola evangélica, né, dar aula em escola evangélica, ou dar aula em instituto teológico, alguma coisa assim. Dei aula por um bom tempo, mas enfim. Né? Mas não que eu não desacredito, eu acho que a Bíblia são parábolas muito lindas e muito tudo, mas muitas vezes, muitas pessoas elas enfatizam muito no Velho Testamento ou no Novo Testamento, esquece do Velho, porque a Bíblia, querendo ou não, ela é um livro só. Então ela não tem páginas arrancadas, ela tem que ser seguida, é um cronograma ali que tem que ser seguido. Né? Então o preconceito está em falta de informação. E eu
Eu canto hino, né? Se eu estou escutando um Regis da Neve, eu canto também porque a gente é uma coisa que edifica também o nosso coração. Assim como alguns pontos, algumas rezas nos elevam espiritualmente, aquele canto, aquele hino que está sendo tocado também é algo positivo para a nossa espiritual, né? E não quer dizer que a gente... Mas a grande parte dessa briga do evangélico com o povo batuqueiro é por causa de uma má interpretação na Bíblia. Quando diz que Caim matou Abel e aí ele fugiu para o continente africano, né? Porque ele foi amaldiçoado por ter matado o irmão, por causa da primogenitura, e ele fugiu para o continente africano, onde foi acolhido e montou família. E aí acredita-se, né, segundo os estudiosos da Bíblia, que Deus amaldiçoou o continente africano devido ao acolhimento de um assassino por roubo da primogenitura. Sendo assim, tudo que pertence à África passou a ser amaldiçoado. Então, o que eles debatem? Que os nossos Exus são demônios, por quê? Porque Caim fugiu para a África, segundo disseram, que Caim fugiu para a África, amaldiçoado, carregou a maldição e amaldiçoou toda aquela terra onde ele botou os pés. Agora, pegando esse gancho também, pai, foi uma das perguntas que eu fiz para o meu professor de teologia. No Jardim do Éden, né? Deus criou o mundo, os céus e a terra, e viu que faltava alguma coisa nele, criou Adão. Sim. Né? Da costela de Adão foi feito Eva. Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Sim. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Se Caim matou Abel, como é que procriaram o mundo, digamos assim? Se só existiam esses 2, isso é uma questão, é um bate-papo que dá para discutir bastante até com mais pessoas, né? Não existia mais ninguém nessa terra, como é que, né? Isso é uma coisa que eu debato muito, alguns evangélicos quando vêm falar para mim alguma coisa, ou da lição de moral, ou preconceito com a religião, eu já... Me explica isso. E eles não têm explicação. O que o senhor está falando foi exatamente o que esse meu professor falou, né? Na época. Porque no continente africano, não. Só um pouquinho. Deus criou Adão e Eva, Caim e Abel. Não tinha mais pessoas. Então, Deus criou outras pessoas também? Não, existia pessoas já antes. Está entendendo? Que a Bíblia, querendo ou não, ela se contradiz em certas situações. Sim. Né? Então, nós não podemos ser radicais de acreditar ali e radicalizar tudo na vida, né? Sim, não tem como. Porque senão a gente estaria sacrificando pessoas, né? Que o Velho Testamento ali... Acontece, um profeta mesmo amaldiçoou as crianças que debochavam dele, porque ele era gago. Exatamente. E aí vai um pai de santo hoje e faz um axézinho de Cosmo invertido. Então, né? Aí deu, acabou. Acabou. Pai, a gente vai passar para nossos comerciais rapidamente e voltamos já com esse bate-papo maravilhoso com o pai Marcelo de Bará. Podcast Axé em Foco, patrocínio Lisa Esmalteria, extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro, um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual? Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99786 8570. Reino de Oxalá e Oxum. 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51 99966 7710. Pai Chiquinho de Oxalá.
Reino de Oxum, situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99762 9052. Pai Maurício de Oxum. Estamos aqui, gente, com esse bate-papo maravilhoso, que está essa hora, os minutos estão passando. O Pai Marcelo de Bará, mais conhecido como Pai Marcelo do Seu Sete. Pai, voltando nessa questão do projeto social que o senhor tem, o senhor nunca recebeu algum incentivo, alguma coisa nesse sentido para executar, para levar adiante esse projeto à comunidade? Não, infelizmente não, só sabe, eu bati nas escolas, na Lomba do Pinheiro mesmo, eu fui em 3 escolas, fui no CRAS, fui em tudo quanto é lugar, fui na Câmara dos Vereadores, eu fui em tudo quanto é lugar. Eu só queria que alguém me ajudasse. Ajudar, que eu digo, era uma questão de... Tem uma salinha ali que eu possa fazer isso. Eu tenho interesse nisso. Até sabe? Mesmo na associação de moradores. Tudo, também. sabe? Eu bati muita porta. E quando eu vi que não existia essa oportunidade, aí eu disse, vai ser no meu terreiro. E aí enfrentei essa dificuldade com a questão do preconceito com a religião. E aí puxei para minha casa. O que eu não fiz foi parar, né? E procuro ainda, né? Procuro ainda porque eu quero fazer isso, porque como eu disse pro senhor, né? Uma pessoa tem uma casa de religião, tem um filho desempregado lá, aí todo mundo corta cabelo. Sim. Né? Então vai lá, já corta o cabelo dos irmãos, marca um dia pra ir lá cortar o cabelo dos irmãos. Né? É uma profissão que tu não precisa ter um salão para trabalhar. Uma máquina, um pente, já tá resolvido. Sabe? Eu botei até nas minhas redes sociais, amigos meus barbeiros se prontificaram. Marcelo, já sei que é aluno teu, quando sair daí pode deixar que eu dou lugar. Isso é magnífico, porque tu tá abrindo portas, né, pai, para o crescimento, para o desenvolvimento daquela pessoa, até mesmo entrar no mercado de trabalho. Sim, e o meu diploma ele é reconhecido em 24 países. Imagina. E eu vou dar esse diploma para eles. É com diploma, tudo certinho, sabe? Então, nunca pensou em colocar a barbearia da Macumba? Tem um bar da Macumba aqui. Olha, o meu sonho era fazer isso. Botar só gente de Macumba para ir lá fazer, botar sua barba. Já pensou escutando um seu ponto? Exu, com bom ponto de Exu, uma boa reza. Ia ser bonito. Seria legal, velho. Seria legal. Todo ele, como é que se diz, repaginado dentro dos nossos princípios africanistas. Seria legal essa ideia. Eu acho lindo isso. Olha aí, você que está assistindo nosso programa, quiser ser um patrocinador ou até mesmo um apoiador, né, desse projeto social do Pai Marcelo, que está levando a comunidade, dando oportunidade de trabalho também para as pessoas, né, de ter o seu próprio negócio, enfim. Quem sabe a barbearia da Macumba, né? Marcelo da Macumba. Já pensou? Já pensou, pai? Pai, o que o senhor sente falta dentro da nossa religiosidade, do passado? Eu vi que o senhor ali teve uma experiência muito grande com a mãe Manjá da sua avó, né? Sim. Isso é uma coisa que hoje em dia é uma raridade. Sim. De vermos, né? E isso acontece mesmo onde existe verdade, existe muitas coisas positivas dentro de uma casa de religião. Porque hoje o ser humano está deslumbrado com a vaidade, com o ego, com desfiles de modas, enfim, tudo mais, e acabam esquecendo um pouco da espiritualidade. Né, os valores, os princípios, os valores que eu digo religiosos do nosso sagrado se perderam pelo preço. Sim. Né, que é onde orixá, para mim, ele não tem preço, ele tem valor. Tem valor. Assim como o nosso sagrado, né, tem valor. E é como eu sempre digo para todo mundo, dentro da minha casa, uma obrigação ela é feita igual para todos. Eu tenho médico, eu tenho advogado, eu tenho psicólogo, eu tenho, enfim, empresários na minha casa, e todos lá dentro, eles são tratados como iguais. Perfeito. Entende? O canudo, a formação fica do portão para fora. Lá são filhos. Todo mundo vai depenar, todo mundo vai limpar. Eu limpo o banheiro. Formidável. Essa semana eu estava limpando, escovando as pedras lá do Reino de Oxum, e uma filha minha se surpreendeu e ela gravou, né? Eu na câmera lá, olha o Pai de Santo lavando. Coisas que hoje em dia tu não vê. Hoje em dia o Pai de Santo termina um corte, vai para dentro de casa, toma o seu banho, acabou. Ó. Não. Amanhã bom, só isso eu já ganhei no meu coração, viu? Eu acho isso formidável, sabe? E o que eu sinto falta na religião é a inocência do ser humano. Por quê? Porque quando eu era pequeno, eu olhava pro orixá, pra mim era tudo orixá. Eu olhava pro Exu, todos eram Exus. Todos eram caboclos,
todos eram entidades. O problema é que a gente vai crescendo, né? E o ego vai inflando conforme a gente vai crescendo, né? E aí começa as suspeitas. O fulaninho tá dançando igual, o orixá dança igual o fulano, o Exu dança igual não sei o que mais. Toda a incorporação dança do mesmo jeito, e aí passa a esquecer que é um ser humano, é um corpo de um ser humano que tá ali, né? Então essas coisas acabam tirando o brilho da religião, porque hoje em dia tu pode ver mesmo, pai, nos batuques, antigamente as pessoas passavam de cabeça baixa pelo santo. Hoje em dia já passam de igual para igual, já olha o santo no olho, né? Já vi casos de pessoas chamando o santo de tu, sabe? Pai, tu sabe que o que eu sinto, eu vejo algumas nações existe um grande respeito à hierarquia, né? E cada casa tem as suas regras. Eu acho tão bonito a questão hierárquica do candomblé. Ah, sim. Né? Que é o respeito dentro, tu tem que começar como um abiã, depois tu passa por Iaô, para depois se tornar um ebome, depois, enfim, vai indo, né? Sim. E enquanto aqueles 7 anos tu é como um Iaô, tu pode ter várias coisas, eu acho que é uma questão bastante respeitada, né? Que eu acho que falta um pouquinho dessa doutrina, de respeito, de doutrina, Sim. dentro dos nossos terreiros. Hoje em dia, tu vê o filho de santo botando dentro da casa do pai de santo e retrucando, né? Enfim, e isso acaba, né? Acaba o respeito. E dentro do candomblé existe aquilo assim que tu não pode nem se dirigir, sentar à altura ao seu pai, à tua mãe, né? A tua elorixá, os mais velhos, tem que estar sempre abaixo dos mais velhos. Só se tu tem aquela posição que tu já chegou na tua maioridade. Sim. Né? E isso que o senhor está falando é muito importante, né? E é o que falta realmente, né? Da antiguidade, lá do tempo, Sim. né? Mais antigo, que a gente vê até o pessoal mais unido, né? Não, é que o que acontece, né, pai? Antigamente vinha os caboclos, os Exus, os orixás, no final, eles davam um direcionamento de vida, né? Hoje em dia é palestra. Hoje em dia, já vi o Exu da palestra. O Exu é coach agora. E o senhor sabe, pai, que antigamente o pessoal era mais unido, porque assim, antigamente não tinha Uber, raramente tinha táxi em alguns lugares. E também dinheiro pra pagar também não era exatamente, as pessoas faziam de tudo para estar presente na casa do pai Marcelo. Uhum. Então, se o pai Marcelo tocava e a data do pai Bará ali, o pai Marcelo tocava, eu levava um bolo, ou eu tinha obrigação do pai Marcelo, já levava um galo, levava uma frente, e assim, as pessoas eram mais unidas. Hoje existe uma grande disputa, uma rivalidade de quem é mais, quem é o bom, quem é o bom. E se eu te ajudar, eu falo pros outros que te ajudei. Exatamente. Existe uns títulos de Papa do Batuque, Madre Teresa de não sei das quantas, da Cabinda, do Oió. Então, há uma grande disputa e rivalidade entre nós, povo de matriz africana. O senhor sabe, pai, que uma coisa que vem me preocupando muito com o planeta Terra e com a nossa religião também, sabe? Eu estava conversando ontem ainda com a minha esposa sobre isso. A questão de que nós somos em Ipanema, domingo, passear com as crianças e tudo mais, e eu olhei para o lado uma série de obrigação atirada. Aí eu fiquei pensando, como é que deve estar a situação desses orixás ali? Porque, o pai de santo deslavou, ele tirou o axé, mas aquele Okutá só recebeu o axorô porque nele existia vida confirmada no búzio. Exato. Existia o sopro de vida do orixá naquele Okutá. E aí só foi colocado o axé daquela casa sobre aquele Okutá. E aí eu te digo assim, o filho sai da casa, ou aconteceu alguma situação, não vai mais. Antigamente, o pai de santo antigo entregava, não ficava com obrigação de ninguém. Não interessa se tu pagou, não interessa se tu tá brabo, ele entregava. Os pais de santo de hoje em dia, eles estão jogando fora. Só que quando joga fora, quando tu expulsa, é a mesma coisa que tu expulsar, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um cachorrinho, e ele incomodou a noite toda, e a minha mãe disse, tu vai dar um jeito nesse cachorro hoje. E aí eu fiquei acordado, não consegui dar um jeito, eu fui com um amigo meu, e nós pegamos, depois de piar, largamos um cachorrinho lá, 3 ruas acima da minha casa. Eu não dormi 3 dias. Porque eu expulsei o cachorro de dentro de casa. Agora eu lhe pergunto a questão de expulsar um santo de dentro de casa. Sabe? É aquela questão de jogar fora. Sabe? Lá em Ipanema eu vi pessoas passando por cima, bebendo, vomitando, fazendo qualquer coisa por cima. E são orixás. Então, naquele momento, pode parecer ser uma coisa mirabolante, fantástica da minha cabeça, mas eu fico olhando e digo assim, a gente consegue discernir, né, qual o orixá que tá ali naquele Okutá, eu fico olhando e digo assim, poxa lá, eu até falei pra minha esposa, eu vou te falar uma coisa com tristeza agora, disse o quê?
Olha lá algum atirado, vai dizer que não parece algum virou mendigo, atirado na sarjeta, assim, na calçada, com pessoas passando por cima, rindo, cuspindo, sabe? Então eu vejo que o que será que vai causar essa revolta nesses santos? Tu sabe, pai, que ao mesmo tempo que o senhor está dizendo que o senhor vê ali, o senhor viu essa situação, tem muitos filhos que também fazem o seu orixá, ou fazem uma obrigação na casa do seu pai, da sua mãe de santo, que acabam achando que é um asilo. Ah, sim. Esquece não o orixá, mais. né? Ali, esquece como se estivesse assim, tipo, quando eu precisar eu vou lá ver, ou quando me bater a saudade eu vou lá ver, ou quando eu apertar o sapato eu vou lá ver. Então, a grande maioria de algumas pessoas hoje, como eu disse, muitas pessoas fazem por vaidade o orixá, né, por querer ser alguém, às vezes nem está no caminho da pessoa. E que nem o pai baralho virou 2 chaves, né, na sua vida, uma virada de 2 chaves, foi uma luta constante, o senhor estava lutando contra ele, contra o seu destino, né, que ele te mostrou, fez perder todo o seu empreendimento, depois meio que o senhor levou para abalou a sua fé, foi para a igreja, ele foi lá e buscou de volta. Então, esse tipo de coisa, o senhor relutou com aquilo que estava destinado. A ganância. Né, na sua vida. E o que acontece? Hoje as pessoas, elas querem se tornar pais de santo, às vezes sem estar no seu caminho. E aí é onde que entra a brincar com a cabeça dos outros, com a vida dos outros. E aquela questão, se formou pai de santo, né, se aprontou, deixa o santo, ou para que fazer 12, 13 de baralho, oxalá se 2, 3 vão fazer a mesma coisa. Sim. Né? Eu sempre digo para os meus filhos, gente, se tu sentar o teu ajuntó, tu não tem necessidade de sentar 12. O que 12 fazem por ti, os 4 também vão fazer. Perfeito. Entende? Então, para que se não está no teu caminho? Ser uma mãe de santo, ser um pai de santo, abrir uma casa. Tu tem vontade de ser pai de santo? Não, eu não tenho. Mas eu quero ir me aprontar. Mas para que se aprontar? Qual é o fundamento de se tornar 12 boca para sustentar? Que de 4 em 4 anos tu tem que saber que tu vai baixar, tem que baixar eles para comer. Sim, e sem falar das frentes. Sem exatamente, no ano, anualmente. Anualmente. Né? Vela, frentes, flores, enfim. Aniversário do teu orixá, teu bori que tem que te fortalecer, né? Então, para que sentar 12, se tu pode fazer o teu ajuntó, teus 4 santinhos ali, que vão te proteger, que vão trabalhar, que vão trazer caminhos para ti, do que 12 vão fazer. Mas o senhor está excelente na sua colocação, e isso é muito importante, né? E hoje em dia as pessoas não estão dando valor para isso e simplesmente acham que aquilo ali é apenas uma pedra. Sim. Né? E vão lá e despacham de qualquer forma. Né? Pai, pensando no futuro, como o senhor vê a nossa religião? Daqui uns 10 anos. Daqui a uns 10 anos eu vejo a nossa religião, olha, eu acredito que bem evoluída, porque programas, e sem demagogia alguma, programas como o teu, né, que exploram o conhecimento pessoal. Sim. Né? As pessoas já não estão mais só querendo ficar só vendo festa e coisas, as pessoas querem ter um entendimento. Está tendo uma busca maior desse entendimento. E a questão, não sei se o senhor concorda comigo, mas a pandemia, Pai Chapanã trouxe uma questão muito forte. Eu sou apaixonado por Chapanã. Minha loucura toda. A minha loucura toda de eu ir pro chão com 30 anos de idade, eu queria que alguém dissesse pra mim que era filho de Chapanã. Sabe? Eu queria ser filho de Chapanã. Sabe? E aí eu sou muito grato, porque a pandemia ela veio, trouxe tristeza, trouxe tudo isso, mas eu acredito que quem conseguiu passar por ela enxergou que precisa ter saúde mental, saúde emocional, amor ao próximo, e isso dá uma vertente que vai crescer muito. O senhor acha que mudou muita coisa, pai? Mudou, sabe? Mudou, porque hoje, como é que eu vou te dizer? Muitas pessoas, né, o normal... Eu falei num programa, se o senhor já assistiu, eu falei que a pandemia, ela mexeu com muitas pessoas, que tornou as pessoas um pouco mais egoístas, ao invés de aproximar as pessoas uma das outras, né, ela acabou deixando as pessoas pensando mais em si próprias, mais egoístas, mais mesquinhas, né, e eu dei dentro da previsão que está aqui para os próximos anos, para mim, pelo que saiu, a pandemia foi apenas um ensaio. Ah, sim. Tu entende? O que está previsto, pelo que eu vi, pai, isso deixo gravado novamente aqui,
existe algo que está para acontecer que vai eliminar quase 30% da população eu acredito. mundial. Eu vi essa entrevista e vi o senhor falando sobre Então, tu isso. imagina 30% da população mundial, a pandemia já eliminou uma grande porcentagem, mas o que está por vir pode ser pior que a pandemia. Acredito. Né? Não, além não só de um vírus, mas, enfim, guerras e tudo mais. E vai acontecer o quê, pelo que eu vi? Vai acontecer que países vizinhos vão comprar briga de outros países que não tem nada a ver. Sem necessidade. Sem necessidade, vão acabar entrando de gaiato aí. É onde que muitos inocentes vão acabar perdendo a sua vida. Eu acredito sim, pai. Mas existe algo, pai, ali que eu vi de alguma coisa muito mais potente que o vírus do coronavírus, que pode eliminar uma grande parte da população mundial. O senhor sabe que nessa questão que eu vejo ali, e eu acredito também friamente sobre o que o senhor falou, da questão do pessoal do egoísmo, mas caiu a máscara de muitas Sim. pessoas. E o ano do Pai Oxalá foi um ano revelador também. Foi demais, né? Demais, né? O pai, em vez de trazer aquele... Não, o pai botou... calmaria, o pai, ele... jogou gasolina na fogueira. Exatamente, ele pegou, tirou o pano branco dele. Não, assim, foi anos de encerrar ciclos, né? Isso foi o ano passado, eu também falei isso numa previsão, que era o ano de encerrar ciclos, anos de muitas perdas, de muito tudo, de muito... finalizar algumas questões. Claro, vai vir um ano do Pai Bará, pode ser positivo, sim, tem tudo para ser positivo. Eu espero. Né? Para virar a mesma chave, para trazer a prosperidade, as conquistas e realizações, mas tudo também depende de nós. Sim. Né? Só que o ano do Pai Oxalá foi um ano revelador e um ano que se arrastou, né? Sim. Muitas coisas assim não tá engrenando, a coisa não tá acontecendo. Que agora, freando. Exatamente. Agora, para o próximo ano, vai ser um ano demais. Que a coisa anda. Não, o dono da chave tá vindo, né? Vamos esperar por isso. O dono da chave tá vindo, então tem que dar uma... Agora eu tô obediente, né? Tá tudo certinho. Agora tá certinho com o pai. Sem inventar moda. Que maravilha, pai. Eu gostei muito de conversar com o senhor e vou deixar aqui um bate-bola, tá? Perfeito. E a gente vai fazer, eu falo uma palavra, o senhor... Como o senhor disse que é assíduo, né, ouvinte e também assistindo o nosso programa, sabe como é que funciona. O bate-bola fala uma palavra, o senhor fala, né, outra. Uma palavra. Vida. Né, vida, porque, como eu digo, né, há muito tempo a gente acha que a vida é que nem um videogame, né, a gente acostuma a jogar videogame desde pequeno e acha que vai ter aquela fórmula que tu vai ter mais vidas, que vai voltar, mas não vai não, é essa daqui mesmo, né. Então, priorizar essa vida, levá-la da melhor maneira, né, agregar e deixar um legado, né, esperar algo de bom na tua partida. Uma saudade. A minha avó. Minha avó era acima da você, minha saudade é tudo pra mim. Minha velha é tudo, sabe? Foi a pessoa que mais me entendeu nessa vida, foi a pessoa que mais me amou nessa vida. Foi sempre vai ser a minha referência de ser humano, sabe? Eu não encontrei nenhum ser humano formidável que nem minha avó. Seu Exu, pai. Tudo pra mim. Minha paixão. Sabe, eu que nem eu digo, né, ele é o meu, eu treino ele como um meu padrinho, né, meu pai Bará, não abre mão desse espaço mais seu 7. É um amigo de alma. Não é o meu amigo de alma, sabe, é o remédio da minha dor. Quando eu não tô bem, eu vou lá na casinha, abro a casinha, entro, digo, meu velho, eu tô chegando, bem louco, e abraço, tiro ele de lá, pego ele no colo, abraço, beijo ele, sabe, porque no meu pior momento, porque quando fechou minhas barbearias, pai Maurício, fechou também as portas das minhas amizades, sabe? Aquele amigo que cortava fiado, aquela pessoa que eu dava o curso de graça, fecharam-se as portas, sabe? E aí veio o seu 7 e disse assim, ó, dá pra tu agora ouvir, caminhar com a religião, sabe? E ele veio, nós começamos a trabalhar com a religião, a minha esposa já jogava carta, eu fui indo. Então, seu 7 Na realidade, o senhor ficou com 2 amigos somente depois disso tudo. Seu 7 e o Pai Bará. Seu 7 e o Pai Bará. E são meus amigos para a vida inteira, sabe? Eles são tudo para mim. E esses são os verdadeiros que vão até o fim com a gente. Porque são os únicos que fazem alguma coisa por nós, né? E nunca vão te dizer que fizeram, né? Não joga. O Exu não vai te jogar na cara, ele não vai fazer nada disso.
sabe? Ele entende as tuas dores, entende a tua necessidade, né? Então, ele também busca, né, a evolução dele, então ele te ajuda a buscar, a caminhar naquela evolução e é maravilhoso. E esse outro homem amigo que a gente não pode deixar de fora, né, que é o Pai Bará. Nossa, Pai Bará... Pai Bará é o centro da minha cabeça, sabe? Quando eu li pela primeira vez no livro Mitologia dos Orixás, a parte que é perguntado pro, né, qual de vocês acompanharia, né, o filho de vocês até uma viagem, passando dos mares e tudo mais, e o único que pode fazer essa viagem, né, através dos mares é o Ori. Então, o Ori é a única coisa que não se separa de mim. Então, se o meu pai é dono do meu Ori, então é uma coisa que eu não me separo nunca, é o amor da minha vida, sabe, que nem meus irmãos me chamam o Agela, sabe, então meu pai, Agelu, é formidável, sabe, é o seu set, eu corro pra, sabe, aquela coisa do filho que vai correndo, me ajuda, tô esgoelado, a água tá no pescoço. E o Pai Bará é aquele que eu vou lá e me jogo nos braços dele e choro. É o amigo que te consola. É o amigo que me consola, sabe, é o que me traz a minha sanidade, a minha saúde mental, né. Eu peço todos os dias pra ele, né, para que cada vez mais me ajude a entender as outras pessoas, né, porque eu fui muito mal interpretado, muito mal entendido. Então a minha busca na religião, com o meu Pai Bará, é me ajudar, eu discernir o que é que a pessoa está precisando, o acolhimento que a pessoa está precisando, né? Para que ela não perca a fé e que eu não seja eu o culpado da pessoa sair fora do religioso, do sagrado. Pai, te agradeço de coração, te desejo sucesso, caminhos abertos, que o Pai Bará e esse compadre, esse amigo que é o seu set, possa te dar sempre clareza, caminhos abertos, sucesso na tua caminhada. Te agradeço pela oportunidade de poder contar a tua história e creio que muitas pessoas vão se espelhar dentro da tua história, dizer que por mais que tua fé foi abalada, mas tu nunca deixou de acreditar. Angel, muito obrigado mesmo, né, por essa oportunidade, né? Já era fã do programa, fiquei muito mais, e não por causa do convite, sim, mas por ver essa seriedade, por ver o jeito que tu não é uma pessoa, essa mesma pessoa carismática e bacana que tá nas câmeras é a mesma pessoa que é presencial, sabe? Então isso daí, cara, fiquei muito tempo. Obrigado, meu pai, obrigado mesmo, e que possamos novamente se encontrarmos aí, assim, né, pelos longos caminhos da vida. Tá certo? Gente, agradeço mais uma vez pela tua audiência, por esse programa que você está nos assistindo. Não perca, toda quarta-feira aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Fique com Deus e com todos os orixás.